Olá, eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isto? Para poder falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu preciso definir a palavra blasfêmia, que significa difamar, caluniar, falar mal, ofender. E de acordo com Mateus capítulo 12, no versículo 22 ao 32, nós temos aqui o que Jesus fala, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vemos Jesus expulsando o demônio de uma pessoa e os fariseus chegando e afirmando que ele expulsava em nome de Beelzebul. E Jesus então, ele diz que um reino dividido não pode subsistir. E ele expulsava pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. E logo mais adiante, Jesus diz que a blasfêmia contra o Filho será perdoada, porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que não é? Primeiro eu quero falar o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é dizer que é a recusa do perdão de Deus. A pessoa não se arrepender, ela recusar o perdão de Deus, isto não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é também dizer, como o Warren Wiersbe, que trata-se de um caso específico que aconteceu somente na época de Jesus e que hoje não acontece mais. Não é também fazer uma chacota ou abusar, apesar de ser um pecado grave, mas não se trata de blasfêmia contra o Espírito Santo, você fazer uma chacota ou abusar. Mas o que é então a blasfêmia contra o Espírito Santo? De acordo com o contexto, pois nós temos que procurar interpretar a Bíblia com as regras da hermenêutica. E, de acordo com o texto, nós vemos que os fariseus que haviam blasfemado eram homens não ignorantes acerca das Escrituras. Eram homens que conheciam sobre as Escrituras, que tinham experiências, que sabiam o que eles estavam fazendo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é praticado por alguém que conhece a Escritura, que tem experiências acerca das coisas de Deus. Então, eles atribuíram as obras de Cristo a Satanás. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo foi isto. Eles atribuíram as obras de Cristo a Satanás. Porque a obra de Cristo, tudo que Cristo fez, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição, foi através do Espírito Santo. E quando Jesus estava expulsando o demônio daquele homem, foi uma tremenda desonra. Tamanha foi a desonra, que era falar que Jesus estava fazendo uma obra através de Satanás, quando na verdade ele estava fazendo através do Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos muitos casos, muitas histórias, como uma vez eu ouvi uma história de que uma pessoa havia morrido e no velório ela estava vomitando a ceia, e alguém disse, é porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Já vi uma outra história também que diz que os obreiros foram orar por uma mulher e teve um profeta que disse, não ore por essa mulher porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. São histórias que a gente ouve, porém nós não podemos afirmar se blasfemou ou não blasfemou. Cabe a Deus julgar se a pessoa blasfemou ou não contra o Espírito Santo. Uma coisa é que quando a pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo, ela não se arrepende, mas ela peca deliberadamente. Ela atribui as obras de Cristo a Satanás. Ela tem o coração perverso, pervertido e não se arrepende. Certa vez eu visitei um jovem que estava com medo e queria se suicidar porque ele estava com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo e estava muito arrependido. Então eu disse para ele que não precisava se preocupar, porque se ele estava com o coração arrependido é porque não havia blasfemado contra o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você precisa tomar muito cuidado com as palavras, nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos acerca das coisas de Deus. O que nós falamos acerca do Espírito Santo. Temos que ter cuidado, temos que ter muito respeito e muito zelo, porque as pessoas estão brincando muito com as coisas de Deus, estão abusando muito.
E é um pecado grave isto. E nós não podemos brincar. Mas, se você tem o coração arrependido, se você está com arrependimento, com certeza você não blasfemou contra o Espírito Santo. Com esta palavra, eu quero desejar toda sorte de bênçãos para a sua vida e que você possa viver a Cristo, o nosso Senhor. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.